A economia brasileira, no começo deste mês, provou mais uma vez sua desaceleração, provocada por esses juros escandalosamente altos, né? A Selic e, claro, os juros do sistema bancário, do sistema financeiro, do sistema privado. E nós tivemos um aumento de 0,1% do PIB. Andou de lado, né? Andou de lado, numa comparação com o segundo trimestre. E em relação ao mesmo trimestre de 24, um avanço de 1,8%, puxado pela agropecuária, com alta de 10,1%. A indústria e serviços, em relação ao trimestre correspondente em 2024, a indústria só 1,7%, serviços 1,3%. No acumulado deste ano, o PIB cresceu 2,4% em relação ao mesmo período de 2024. Estamos falando de até terceiro trimestre. Obviamente, os números do último trimestre não estão concluídos, é óbvio. Mas esse dado do último trimestre, crescimento de 0,1%, que não é crescimento, né? Isso é andar de lado, mostra que a maior parte do crescimento, por isso esse até aqui 2,4%, tem a ver com o que aconteceu no primeiro semestre. Porque depois disso, desaceleração provocada pela Selic. Para se ter uma ideia, o crescimento anualizado, né, comparando, portanto, até o terceiro trimestre deste ano com o até terceiro trimestre de 24 da China, foi de 4,8%. E o da Índia, de 8,2%. E é bom lembrar que a economia brasileira, ela precisa, não é uma situação apenas idealizada, seria bom. Não, ela precisa de anos seguidos crescendo mais de 5%. 5%, 7%, 8%. Para absorver mão de obra, inclusive a mão de obra que todos os anos chega ao mercado. A força de trabalho que chega ao mercado todos os anos. Porque está saindo da universidade, portanto está na hora de trabalhar, encerrou o período estudantil da vida e é hora de entrar no mercado de trabalho, ou aqueles que nem têm chance de concluir os estudos, porque precisam trabalhar, já muito novos, precisam trabalhar. E chegam ao mercado de trabalho e precisam de crescimento econômico, ou seja, demanda por mão de obra. Há um fenômeno paralelo que não é inventado, relacionado à falta de mão de obra em alguns setores. Gente que procura trabalhadores para certo tipo de trabalho, certo tipo de serviço, e não encontra esses trabalhadores. Mas isso tem a ver também com o fenômeno geral da precarização do trabalho e de um mote que não é apenas verbal, ele está já na lógica econômica. Isso é jogado na mente e no coração das pessoas. A ideia que é insidiosa, é uma armadilha, é um sofisma, de que as pessoas, todas elas, devem se tornar o seu próprio capital, o capital humano, o empreendedor. Na linguagem romantizada, idealizada, fictícia, para que cada um se torne o dono de si mesmo,
o dono do seu próprio trabalho, da sua própria força de trabalho, quando, na verdade, nada muda na relação desses trabalhadores com o capital. Eles continuam entregando sua força de trabalho ao capital. Ainda que com a sensação que lhes foi transferida devagar, porém diuturnamente, a ideia de que eles agora são independentes. Mas não são. Eles continuam entregando sua força de trabalho, porém despojados das garantias, das conquistas que os trabalhadores tiveram em lutas seculares. Lutas que atravessaram o século XIX, o século XX. E há um grande movimento, e amanhã nós falaremos um pouco mais sobre isso, pela relação do Cast com os outros presidentes sul-americanos, a reação à eleição do Cast no Chile, ele que tomará posse em março, e que é, na verdade, um servidor desse movimento global que o capital faz para retornar a parâmetros de relação de trabalho, de relações econômicas, de relações de produção e de relações sociais da primeira metade do século XIX. As primeiras conquistas dos trabalhadores, a primeira, inclusive, foi uma luta tremenda na Inglaterra, inicialmente, para que mulheres e crianças não trabalhassem mais 18, 16 horas por dia. E com muita luta isso foi conseguido, mas os homens continuaram trabalhando. E reduziram para 14, para 12, para 10. E lá na frente é que há um amplo movimento para uma padronização em 8 horas. Mas isso levou décadas. E aí alcançando também os homens. Mas o que há naquele momento, que passaram a chamar de capitalismo selvagem, que era exatamente a alienação absoluta do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho. Ele recebia uma parte do que ele produzia, do que ele fazia, da sua força de trabalho, porque a outra parte era absorvida pelo capital, em forma de mais-valia, seja relativa, seja absoluta. E obviamente, com os exércitos de reserva, exércitos de desempregados, você consegue forçar o salário para baixo, o salário médio, porque haverá sempre alguém capaz de substituir aquele que sai, por conta do salário muito baixo. O desemprego não é apenas uma consequência circunstancial de uma situação econômica. Ele é resultado também de uma concepção. O exército de reserva é fundamental para essa relação de produção, para essa relação de trabalho. E no caso do Brasil, para o fato de o país ter um salário médio muito baixo e um salário mínimo que é menor que o do Paraguai, do Chile, de Honduras. Bom, mas é interessante notar que esse andar de lado da economia, provocado por essa Selic criminosa de 15%, esse andar de lado, ele, claro, provoca desemprego. Inicialmente, a oferta de vagas diminui. Na medida em que a situação não se altera, ou seja, aquele curso produzido pelos juros altos vai apenas se avolumando, isto é, o consumo cai, a demanda geral cai, o comércio vende menos, já não contrata, já não amplia.
chega um ponto que ele demite, ele encomenda menos na indústria, e a indústria passa por esses mesmos movimentos, em alguns casos férias coletivas, não abre vagas, adia a compra de novas máquinas e passa a trabalhar já com a possibilidade de demissões. E a indústria compra menos de seus fornecedores, de matéria-prima, de máquinas que fazem aquela indústria específica funcionar. E o efeito, ele é cumulativo. Então, há um outro ponto. O sujeito pega o capital que ele tem e fala, bom, eu vou investir em produção, ou eu vou ampliar o comércio, eu vou ampliar a área plantada de arroz, ou de milho, ou de feijão, ou de soja, ou de pasto. Ou eu pego esse dinheiro e compro o título do governo atrelado à Selic, com a segunda maior taxa real de juros do mundo. E aí o cara não vai investir o seu capital na produção. Ele migra para o rentismo. E com isso você tem redução da oferta. E aí mesmo com a demanda achatada, em razão da redução da oferta ou da paralisação, do congelamento do nível de oferta, haverá pressão inflacionária mesmo com decréscimo de consumo. O que demonstra que os argumentos oficiais para a Selic nas nuvens são falsos, não correspondem à realidade econômica. Mas vem o lado cruel da história. Quando as pesquisas, as estatísticas mostram que a economia andou de lado no trimestre anterior, no terceiro trimestre, vários economistas, os liberais de jardim de infância, passam a comemorar. Ah, isso é muito bom, porque aí é sinal de que a economia está desacelerando e aí nós teremos um ambiente propício para a redução da taxa de juros. Bom, primeiro que o Banco Central continua apegado àquela história de ambiente externo cheio de incertezas. Ora, o ambiente internacional, ele é permanentemente incerto. A possibilidade de conflitos comerciais, conflitos políticos, guerras, ela é uma possibilidade permanente e sempre razoavelmente alta, essa possibilidade. Então, o cenário incerto, apontado pelo Galípolo, antes apontado pelo Campos Neto, não é verdade? Roberto Campos Neto, esse cenário é permanente. É um argumento que você tira da gaveta quando bem quiser. Ele está lá à disposição o tempo todo. Cenário internacional incerto. Eu que já estou velho, nunca convivi com um cenário internacional pacificado, tranquilo, cheio de certezas. Nunca houve. E os mais jovens também não, e os mais velhos também não, e a geração anterior também não, e no século XIX também não. A incerteza é permanente. Mas esses caras vêm e dizem, ah, isso é bom. Ou seja, eles querem desemprego de 7% para cima. E querem crescimento econômico, crescimento do PIB, abaixo de 3%. E o Brasil precisa, desesperadamente, de anos seguidos de crescimento econômico acima de 5%. É uma necessidade econômica e social.
E só é uma necessidade econômica porque, antes de tudo, é uma necessidade social. É uma necessidade da economia brasileira que não é atendida há muito tempo. O Brasil vai acumulando décadas de crescimentos pífios com períodos intercalados de recessão. E estamos lá vendo a Índia crescendo quase 9%. A China, quando cresce menos do que 5%, acha horrível, até porque ela precisa. Ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, como a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Você tem de gerar emprego, demanda por força de trabalho o tempo todo. E, ao mesmo tempo, tentar conciliar isso com o desafio de produzir prosperidade. Aumento da renda, aumento do consumo, aumento da demanda. Porque você não vai produzir por produzir, para gerar empregos como objetivo final. Óbvio que não. A geração de empregos é uma decorrência da necessidade de produzir mais. E até por isso a tecnologia também desafia os trabalhadores. Porque ela chega e substitui centenas em cada fábrica, em cada setor. Isso aconteceu desde a máquina a vapor, né? Que uma máquina substituía 150 mulheres que trabalhavam nos teares, ou substituía 90 gráficos no único parque gráfico ali. Produzia desemprego. Bom, mas vem o IBGE e diz que o mercado de trabalho está muito bom. O governo festeja, porque a taxa, e atenção para essa palavra, né, de desocupação é de 5,4%. É a menor da série histórica. Isso significa 5 milhões e 900 mil pessoas sem trabalho, num total de 102 milhões e 600 mil pessoas ocupadas de algum modo. Só que aqui há uma trucagem. Aquela história que, historicamente, esses números não refletem a realidade do mercado de trabalho. O IBGE segue padrões que são mundiais, são estabelecidos pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Quase todo mundo adota. Mas é um método precário. Precário não na sua operação, não na maneira como ele é realizado, como a pesquisa é feita, mas os seus objetivos, os seus parâmetros, os seus critérios, a sua análise, eles são ruins. Porque aí o sujeito que trabalhou por um prato de comida na tarde anterior à pesquisa, ele varreu um restaurante e ganhou o almoço e a janta, ou só o almoço. Você trabalhou nos últimos dias? Sim, trabalhei ontem, limpei o restaurante. Ocupado. Ele não recebeu nem um centavo. Ou que fez uma tarefa qualquer e ganhou uma roupa, ganhou comida, ou ganhou algum dinheiro. Mas é uma tarefa específica, datada, que não se repetirá necessariamente nas próximas semanas, nos próximos meses. Essa pessoa está empregada? Não. Mas a pergunta, você trabalhou? Sim, trabalhei. Ocupado, está ocupado. Então a taxa é de desocupação, que trata da quantidade de empregos criados, mas não diz nada sobre qualidade, sobre remuneração, sobre regularidade.
E a OIT recomenda computar como empregado qualquer cidadão que tenha exercido alguma atividade em um período recente. As pessoas subocupadas são computadas como ocupadas. E eu vi uma história, foi relatada numa reportagem da Veja. Um sujeito do Rio de Janeiro que dá expediente como homem-placa. Põe uma placa no pescoço. É uma coisa que amanhã pode não ter. Não é um... Ele está ali, ele está ganhando um trocado para aquele dia ficar ali na rua mostrando placas. Né? Ele está lá, ocupado, empregado. E eu esperava uma mudança radical quando o Márcio Porchmann, como ele é descendente de alemães, né? Lá eles chamam de Pormann, mas como ele encara essa questão, porque imaginei que ele modificaria essa maneira de interpretar a realidade dos trabalhadores. Até porque o próprio Porchmann, ele sabe que os critérios são elásticos. Por exemplo, quem é considerado ocupado exerceu uma atividade remunerada por pelo menos 1 hora na semana anterior à pesquisa. O cara, na semana anterior, trabalhou 1 hora. E a remuneração pode ser em dinheiro, em bens, ou seja, roupa, um produto, em benefícios, alimentação. 1 hora na semana anterior. Ele aparece na pesquisa como ocupado. E até trabalhou mesmo sem remuneração, por exemplo, atividade familiar. Atendeu o balcão. Fazendo um favor a um parente, a um amigo. Ou ajuda ali, mas não tem nenhum vínculo, nenhuma remuneração, inclusive. E o Márcio Porchmann, em 97, ele era professor na Unicamp, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo em que criticava o que ele chamava no artigo de restritos parâmetros metodológicos adotados, dizia ele, por místicos da liturgia liberal para fabricar baixas taxas de desemprego. E ele observava em 97, governo Fernando Henrique Cardoso, ele observava, ainda primeiro mandato do Fernando Henrique, faz tempo, dizia o Porchmann que bastava 1 hora de trabalho para que alguém fosse tido como empregado. E aqueles que não procurassem uma vaga por 1 semana eram excluídos dos desempregados. Isso foi denunciado no artigo do Márcio Porchmann. E agora ele, de volta ao IBGE, tem de mudar isso. Não pode continuar reproduzindo essas estatísticas, porque qual o valor da estatística para a sociedade? Mostrar a realidade. Se ela, pelo contrário, falsifica a realidade, é melhor que não haja estatística. Uma estatística falsa, com resultados falsos, com critérios errados, é pior do que a ausência de estatística. E ele escreveu na época: os mercadores de ilusão talvez devessem refletir mais e melhor sobre as realidades do mercado de trabalho no Brasil. E que estava na hora de o Brasil trocar a euforia com, entre aspas, pleno emprego, pela coragem de encarar a precariedade real do trabalho que sustenta o país.
Então, o Portman, que é um estudioso, ele se embrenhou há muito tempo nas pesquisas, não só sobre estatísticas, mas sobre a realidade, os conceitos das relações econômicas e de trabalho. Eis que, Portman, como você escreveu, os mercadores de ilusão talvez devessem refletir mais e melhor sobre as realidades do mercado de trabalho no Brasil. Jornalismo, Danilo.